trazer agora a Karina Calife, médica sanitarista, professora, participa sempre com a gente aqui às segundas, nos ajudando a entender esse momento da pandemia justamente. Estava morrendo de saudades da Karina. Tudo bem, Karina? Conseguiu descansar? Como você está? Oi, Thalita, tudo bem, querida? Consegui descansar, mas já gastei tudo depois que voltei. Voltou na correria total, né? Justamente por conta disso que a gente comentava, desse momento, né? Da Exatamente. pandemia, da Omicron. E é sobre isso que eu queria começar conversando com você. Sobre que momento é esse que a gente está vivendo? Porque o que a gente vê, né, Karina, é um aumento explosivo do número de mortos. A gente não imaginou, é assim, eu não imaginei que chegaríamos nessas mais de 1.000 mortes por dia, já tendo diminuído esse índice ali no final do ano. E a gente voltou, né? Foram 1.300 nessas últimas 24 horas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo especialistas dizendo que a taxa de transmissão está em queda. Então, assim, conta pra gente, que momento é esse que a gente está vivendo? Quais os riscos que a gente pode esperar? Legal, vamos lá. Primeiro, estava com saudade também, viu, Thalita? Só para registrar isso aqui. Thalita, é o seguinte, a gente está num momento bem complexo, que a gente tem essa ampliação enorme. Isso está acontecendo no mundo inteiro, de formas diferentes, em momentos diferentes, como a gente já viu, né, aqui. O que é que acontece? A variante Ômicron, ela é muito mais transmissível, isso alguns trabalhos já demonstram. As suas duas subvariantes têm isso, a segunda ainda mais, um pouquinho. Ela é muito, muito rápida e ela tem um potencial de transmissibilidade bem maior do que as anteriores. Ou seja, então, se você passar um tempo menor, né, que antes você precisava de um tempo maior para poder se infectar, agora qualquer contato um pouco menor tem um outro trabalho também que fala um pouco mais do tempo que permanece na pele e superfície, apesar desse não ser, a gente sabe isso, o maior meio de infecção, mas tudo isso vai potencializando. A grande questão é que ela é muito rápida, ela rapidamente toma conta dos espaços. Então, por exemplo, o Brasil hoje já tem, que a gente não era assim, né? A gente estava ali com, acho que você lembra disso, com a Delta em grande, né? Tivemos a Gama também segurando a Delta um pouco, mas hoje a Omicron já é mais de 95% das variantes que estão circulando no Brasil. Então, essa é a primeira coisa. Além disso, com toda a flexibilização que a gente teve, e essa flexibilização, ao meu ver, ela não começa com as festas de final de ano, ela começa com uns 15, 20 dias antes da gente entrar no final do ano, com confraternizações que as pessoas foram fazendo, muita flexibilização, pouco uso de máscara, e ali ela já estava nessa circulação. Então, acho que vocês lembram que já no finalzinho, Natal, Ano Novo, mas já nos primeiros dias de janeiro a gente já estava com muitos casos, né? E pelo tempo isso não se deu só nas festas, mas um pouquinho antes, né? Então, e ela tem essa variante que está circulando mais agora, ela tem uma grande número de mutações, especialmente na proteína S, né? Na spike ali, ela tem mutações importantes que dão, além de ser mais transmissível, como eu falei, ela também tem mais reinfecções, quase 5,4 vezes mais reinfecções possíveis, porque ela tem um escape vacinal, por conta disso, um escape da proteção por doença anterior. Esse escape não quer dizer que não há proteção. Há muita proteção e é só por isso que a gente está na situação que a gente está hoje, de muitos casos, infinitos casos. E apesar da taxa de letalidade ser menor, o número é tão maior de pessoas infectadas. Eu, pelo menos, eu nunca vi tanta gente no meu entorno, imagino que vocês também, né, do começo de janeiro para cá. Então, por mais que ela seja menos letal, e ela não porque ela é mais leve, mas porque estamos vacinados, né, a letalidade é menor nesse sentido, a gente tem, na verdade, um número de casos graves, que é um percentual menor do que era com as outras, mas como o número é muito maior, esses casos existem, né? E principalmente o agravamento é maior nos não vacinados, isso é o que a gente tem visto. A gente tem tido muito agravamento em criança, eu vi que vocês estavam falando um pouquinho disso antes aqui, né? A gente teve uma situação que a gente poderia ter criado, assim, um movimento anos-luz quase, eu vou falar assim, porque é isso mesmo, mais rápido, né? Dia 16, já demorou para a Anvisa liberar, mas vamos dizer, dia 16, quando a Anvisa liberou, a gente já tem que estar com todo o esquema pronto, sabe, Thalita? Então, na verdade, assim, o que tem de diferente é o cenário. O nosso cenário é de pessoas vacinadas. O Brasil tem mais de 70% da população com duas doses, pelo menos, e quase 28% com as três. Então, seria muito pior o número de mortes que a gente estaria vendo agora. Tá? É isso que eu quero dizer. A gente tem
ainda uma resposta um pouco mais adequada, porque a gente nunca teve um número de pessoas infectadas como estamos tendo agora, apesar de já termos tido um número de mortes muito maior em abril, que chegou a 4 mil, acho que vocês lembram, né? Mas ali não tinha Sim. vacina. Eu até fiquei imaginando agora com você comentando sobre esse cenário, se essa variante Ômicron tivesse aparecido antes da gente ter essa vacinação em massa, ela teria sido ainda mais destrutiva do que foram as outras. Destrutivas no sentido de gerar mais mortes, de fato, né? Não dá para a gente saber exatamente se mais ou menos, mas ela teria sido uma coisa tão potente quanto que é isso. As pessoas não vacinadas estão agravando, né? As mortes que Sim, a gente sim. tem, as complicações também. Existem, que aí o pessoal começou a dizer, ah, não, ela é mais levinha, vem bem-vinda, Ômicron, que vai ser o final da pandemia. A gente não tem como falar isso, a gente tem visto que existem pessoas que estão, sim, agravando, então o que a gente tem é isso, é esse cenário mais adequado do ponto de vista de proteção imunológica, pela vacina, por doença anterior, né, por várias situações. Mas sim, a gente teria provavelmente, se fosse no momento, porque o número de pessoas, né, Thalita? Só que tem uma diferença daquela época também. Aqui a gente está com tudo muito mais flexibilizado do que estava lá. Lá, pelo menos, a gente estava olhando com a pandemia como uma pandemia, então tinha que diminuir. Hoje, isso parece que já não faz muito parte, assim, pelo menos eu peço assim, ó, usem máscara adequada, PFF2, N95, isso é o que a gente pode fazer e de mais potente hoje, além de todas as outras medidas que já falamos por aqui. Karina, eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente sobre essa subvariante que aparece agora, porque a gente está muito acostumado a falar de novas variantes, né? O que significa uma subvariante? E ela tem esse potencial de contaminação tão grande quanto a Ômicron, que, como você coloca, a gente tem visto muita gente no nosso entorno, quando não nós mesmos contaminados, né? Então, assim, o que é essa subvariante? Veja, uma subvariante é algo que está muito próxima daquela variante inicial. Ela tem, por exemplo, a gente está falando da primeira variante, a BA.1, né? E a gente está falando da segunda variante agora, que é a BA.2. Elas são muito parecidas. A BA.2 ela tem exatamente as mesmas, exatamente não, mas o mesmo número de mutações na S, na proteína S, né, na spike, que elas são muito próximas, mas ela tem essa segunda, quase acho que são 20, são 30 e poucas iguais e mais 28 em outros pedacinhos do vírus, né? Porque as mutações são aquelas que, quando a gente está falando, é de cada desenho, de cada pedacinho no RNA que a gente tem para ver. Então, ela tem até sido, as pessoas têm questionado se é subvariante ou se deveria colocá-la como uma variante nova, mas como ela tem essas mesmas mutações, por exemplo, a diferença entre a alfa e a delta é menor do que a diferença entre a BA.1 e a ponto 2. Mas ela tem uma coisa comum que o grande potencial de essas mutações, várias juntas, né, do mesmo lugar e da mesma forma, e ela tem também esse potencial de transmissibilidade enorme. Ela, inclusive, parece que a BA.2, essa aqui foi vista já em 49 países, inclusive Estados Unidos, Dinamarca, que começou a dar uma olhada, ela parece ser, tudo isso é coisa preliminar, né, Thalita, que a gente precisa olhar mais com toda essa responsabilidade, não dá para dizer um monte de coisa ainda, mas que ela é mais transmissível, tão ou mais transmissível, mas ela não tem demonstrado ser mais grave, trazer doença mais grave. Nesse sentido, é algo muito próximo e também até aqui com resposta adequada dentro do que a outra é também, ou seja, com resposta dos imunizantes e de testes também. Você reconhece nos testes de PCR e antígeno, né? Essa resposta com vamos dizer assim, a gente tem esse escape que eu estou te falando, né? Não é porque a pessoa está vacinada que não vai pegar, ela pode pegar, mas provavelmente vai desenvolver, especialmente se está com a terceira dose, por isso é super importante, o reforço faz uma diferença enorme. Eu acabo de receber uma pergunta nesse sentido da terceira dose. Vou trazer aqui para você. O João Luiz Gomes falou assim: olha, eu conheço pessoas idosas que tiveram Covid com fortes sequelas e não sabem se irão tomar a terceira dose. Mas daí ele complementa: quem já teve Covid pode transmitir o vírus? Quem já teve Covid pode se infectar de novo e assim transmitir o vírus, sim. A gente tem tempos entre isso chama reinfecção, né? Então, o que a gente tem visto, por exemplo, com a Omicron, é que a Omicron, ela
tem a capacidade de reinfectar as pessoas 5,4 vezes mais do que a Delta, por exemplo, tinha. Então, por isso que a gente está vendo muito mais gente, né? A gente hoje, no começo a gente conhecia muito pouca gente que tinha tido mais de uma vez Covid. Hoje eu acho que vários de vocês devem conhecer pessoas que teve pela segunda vez e tal. Então, sim, a pessoa que já teve, ela pode se reinfectar e ao se reinfectar, ela pode não, ela transmite, ela vai transmitir. Se a pessoa está vacinada, a gente tem uma diminuição, a vacina que eu estou falando, principalmente garantindo as 2 doses, e em especial a dose de reforço, com o que a gente tem até aqui, né, Thalita? Porque nada garante que a gente não tenha, não apareçam novas variantes. Isso é uma coisa que a gente fala um pouquinho para frente. Mas é muito importante tomar a dose de reforço, porque a resposta imunológica, ela cresce de um jeito fenomenal, assim, em relação às 2 doses de vacina. As 2 doses já são muito boas, mas a terceira, ela protege de um jeito importante, tanto para adoecimento grave, né, de você pega, mas você não agrava, tal, quanto para diminuição no potencial de transmissão, porque como você tem menos sintoma, você tosse menos, espirra menos, você tem uma carga viral às vezes um pouco menor e aí você infecta menos pessoas. Então, sim, tomem a terceira dose. Idosos, principalmente os idosos, que tem uma coisa que a gente chama senescência, que é o envelhecimento também do sistema imunológico. Então, a gente não sabe exatamente ainda quanto tempo isso vai caindo. A gente viu com as 2 doses que cai no 6º mês em algumas delas. Por isso, tão importante o reforço. A gente não sabe, depois do reforço, quanto tempo a gente tem essa queda de novo. Então, por favor, tomem a terceira dose, tomem o reforço para quem tiver disponível. Recado dado. Karina, queria entrar com você nessa questão da vacinação infantil agora. A gente está vendo um índice um tanto quanto baixo de vacinação entre crianças, né? Em alguns locais, em algumas cidades, estados, esse índice chega a 2%, alguns a 20%, enfim. A que você acredita esse baixo índice de vacinação das crianças? Olha, Thalita, eu acho que a gente tem várias coisas que aconteceram. Como eu falei, a primeira coisa era que a gente tinha que ter tido uma grande campanha, uma grande comunicação para dizer por que está liberada a vacina para criança. Está liberado porque os ensaios clínicos demonstraram a segurança e a eficácia. Então, é muito mais seguro você tomar a vacina do que você ter a doença. As crianças têm também um potencial de infecção muito grande, porque as crianças, as células se multiplicam mais rápido, né? A gente tem um potencial de crescimento muito grande, e elas infectam outras pessoas, né? Ainda mais com essas novas variantes, com esse escape e tudo mais. Elas agravam e elas morrem também. O que eu acho que deveria ter acontecido, dia 16, quando foi liberado, a gente já tinha que ter tido um plano de vacinação, um plano de comunicação, do ponto de vista de condução da pandemia, de olhar do governo, montado. Porque se ali, no dia seguinte, a gente tivesse começado a vacinar, as crianças agora já estariam com 2 doses. Elas teriam tomado a vacina no meio de dezembro e já teriam tomado a segunda em janeiro, antes de voltar às aulas. Então, essa é uma diferença enorme, enorme, porque a gente fala, é um percentual pequeno. O percentual é pequeno quando é nos outros. Quando é o seu filho, é 100%. Então, não dá para trabalhar desse jeito, não dá para a gente lidar dessa forma, né? É muito triste você perder a vida de uma criança que tem toda a história pela frente porque não se fez. E aí, além disso, eu acho que vem fake news, vem se colocar em dúvida sobre se a vacina é necessária ou não. Eu acho que toda essa discussão, né? A gente estava até falando, eu sou mais velha que você, né, Thalita? Eu fui da época quando teve a epidemia de meningite, a gente ia lá, eu me lembro pistolão que tomava aquilo, ninguém estava questionando o que era aquilo, a gente precisava sair dessa... Tomamos BCG, sarampo, rotavírus, tanta coisa, DPT, enfim, né? E esse calendário vacinal das crianças só aumentou e as pessoas sempre levaram. No Brasil não tem essa pegada anti-vax que tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, eu acho que faltou isso, sabe, Thalita? Que a gente garanta para essas crianças, inclusive crianças menores em outros países já estão sendo vacinadas, menores de 5 anos, né? O Chile já está vacinando 3 anos e mais. A Pfizer acabou de pedir registro no FDA para fazer para rodar um ensaio clínico com crianças a partir de 6 meses. Ou seja, eu acho que esse desserviço que a gente tem de pessoas que ficam questionando algo que é inquestionável, porque existe risco em vacina, é um risco mínimo, existe, como a gente sabe para todas as vacinas que já existiram,
E o risco da doença é infinitamente maior. Pode ter miocardite, mais de 10 vezes mais, muito mais, a possibilidade de ter outros adoecimentos pela doença, né, pelo vírus selvagem, do que pela vacina. A vacina tem muito mais proteção. E tem esse discurso do próprio ministro da Saúde que passa uma mensagem contrária, né, que é em relação à não obrigatoriedade da vacinação. Ok, mas assim, você sempre precisou vacinar, você colocou esse histórico da criança, sempre precisou se vacinar e apresentar carteirinha de vacinação para diversos serviços, para frequentar diversos espaços. Então, assim, passa uma mensagem contrária quando ele vincula essa vacinação à questão da obrigatoriedade ou não. Isso é tão ridículo, Thalita, porque eu pensei assim, nossa, nada vai ser pior do que um militar à frente do governo, né, do Ministério da É. Saúde, mas assim, olha, eu sinto muito de dizer que, apesar de ser um colega, o Queiroga faz um desserviço à saúde da população. Isso é uma coisa que desfaz a história dele enquanto profissional de saúde, enquanto médico, enquanto alguém que se dizia da ciência, porque não tem ciência nisso, né? Isso sempre aconteceu, a gente sempre precisou para um emprego público, para um concurso, para trabalhar numa empresa privada, mostrar a carteira de vacinação dos seus filhos, porque isso está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança não vai pegar seu carro e vai sozinha aqui dar uma dose. Então, a gente precisa, sim, garantir que os pais protejam essas crianças. Isso não faz o menor sentido, né? E aí tem muito de serviço também da nossa classe, né, Thalita? Tem muita história assim de paciente, por exemplo, gestante, que os médicos disseram não tome porque pode abortar. Isso não existe. A gente tem um percentual de abortamento de algo em torno de 13% em todas as mulheres. Com vacina, sem vacina, esse percentual é o mesmo, a vacina não aumenta, isso são coisas que acontecem, não está vinculada à vacina. Agora, a morte de gestantes com o Covid está vinculada à não vacinação. Então, várias pessoas que chegam graves e que dizem para o meu amigo Gerson, que está trabalhando lá, por exemplo, no HU, no Emílio Ribas, que chega e diz, olha, não é nem que eu sou negacionista, eu queria tomar, mas meu médico orientou a não tomar. Não existe isso, gente. As pessoas podem tomar, a não ser grandes imunossuprimidos, algumas coisas muito pontuais. Sim. Karina, eu ia conversar com você hoje também sobre essas perspectivas para o final da pandemia, mas vamos deixar essa conversa para uma próxima semana, porque, enfim, acho que semana que vem a gente vai continuar conversando sobre essas perspectivas também, né? Então a gente conversa na Isso. segunda que vem. Tava morrendo de saudades, muito obrigada por esse retorno aqui com a gente, viu? Um beijo para você e que você tenha uma boa semana aí pela frente. Karina, obrigada. Obrigada, Thalita. Um prazer estar aqui. O spoiler é que não dá para dizer quando vai ser o fim da pandemia, mas a gente conversa semana que vem. Tchau, gente. Obrigada pela Combinado. oportunidade.